Olá, Fera GGE, meu nome é Ronaldo, professor de Física. Olá, Fera GGE, meu nome é Rodrigo, professor de Física. Vamos comentar agora a prova da UPR, que ocorreu hoje pela manhã. Prova tão esperada por todos. Gente, a questão 33 de Física fala sobre ordem de grandeza e envolve a noção de densidade de carga superficial, questão tranquila. A questão 34, ele fala de potencial elétrico envolvendo a Terra como sendo um corpo pontual. Basta aplicar os conceitos que você faz a questão tranquilamente. A questão 35 e a questão 36 são questões de associação de resistores em série. Então, foram duas questões que ele aplicou a mesma ideia, associação em série. E sentimos falta aí, já que ele botou duas questões do mesmo assunto, de um assunto belíssimo da física chamado eletromagnetismo. Infelizmente, esse ano não caiu. Continuando aqui na nossa análise, na questão 37 e a questão 38 são questões de física moderna que envolvem o assunto relatividade, em que ele enfatiza a quantidade de movimento de um fóton. Faltou uma questão de física quântica, já que ele usou duas questões de relatividade, né? A questão 39 é uma questão que fala de energia, com dissipação de energia, é uma questão bem clássica, onde o Fera está bem preparado para resolvê-la. Já a questão 41, estamos falando, me desculpe, a questão 40, estamos falando de questões de trecho em que ele pede a velocidade média, é uma questão clássica também muito tranquila. Questão 41, outra questão tranquila, é uma questão de potência, onde você vai calcular pela vazão o trabalho da força-peso, né? Questão bem clássica, bem estilo Enem, tranquila essa questão também. Isso, é a questão 42, ele pede duas informações, ele pede a força normal e a aceleração do bloco. Vale salientar que a UPR tem o costume de que se você já achar uma grandeza, a questão já está resolvida tranquilamente, tá? Questão também clássica. Questão 43, outra questão bem bonita, uma questão bem bolada, uma questão que envolve conservação da quantidade de movimento. Bem interessante essa questão 43. Exatamente. Questão 44, ela envolve a estática de um corpo extenso, tá certo? Basta você utilizar os conceitos de torque e momento de uma força que você resolve a questão tranquilamente. Questão 45, uma questão que envolve o fabricante de lentes também, a equação direta da equação dos fabricantes de lentes. Tomar só um cuidadozinho com a questão do raio de curvatura, por ser uma lente plano-côncava, o raio tem que ser negativo, mas é uma questão bem interessante também. Exatamente. Vamos para a questão 46. Essa foi muito boa, Rodrigo. Foi a questão 46, da prova, né? A questão da prova, a considerada mais trabalhosa. Não é uma questão difícil, mas uma questão trabalhosa, que envolvia uma transformação cíclica com curvas adiabáticas. Uma questão que o estudante tinha que ter muita atenção, aquela velha questão literal que sempre tem na UPE, né? Ela sempre tem uma questão literal que causa um trabalhozinho a mais, mas dava para desenvolvê-la. Assim. Lembrar que na transformação adiabática a gente não pode usar o raciocínio PV igual a constante, isso é uma transformação isotérmica. Tem que lembrar na adiabática temos que usar PV elevado a gama igual a constante. Vale salientar isso. É uma questão boa, mas uma questão longa, né, Rodrigo? Longa, trabalhosa. Se não tiver muita atenção, a gente escorrega. Você pode errar tranquilamente. Questão 47, uma questão que envolve dilatação térmica, também é uma questão muito bonita, muito bem bolada, onde você deveria saber o volume de uma esfera, tem que relembrar assim o volume de uma esfera para poder resolvê-la. Mas é uma fórmula clássica, né? 4 terços de π R3. Tranquilamente. Questão 48, uma questão que fala de ondulatória, tá certo? Um assunto bastante comentado, mas que, em nossa opinião, também acho que caiu pouco, né? Caiu pouco e foi uma questão de intensidade luminosa, né? Uma questão que não é tão comum, né? Não cai com tanta frequência, mas uma questão simples. Aplicação também direta da equação e saber a área de uma esfera também, né? E lembrar que a fórmula de intensidade na física é potência sobre a área. Apenas isso. Bem, concluímos que essa prova ela foi tranquila, foi uma prova clássica, que quem teve paciência, e você, Fera, que estudou, se deu muito bem, com certeza. Da mesma forma que o Ronaldo falou, uma prova tranquila, uma prova bem clássica, bem direta, bem objetiva, com uma questão que precisava de um raciocíniozinho a mais, mas o Fera que estava bem preparado, o Fera GG, a gente sabe que está bem preparado, conseguiu com certeza fazer uma boa prova.